A manhã de terça-feira em São Paulo estava cinzenta e fria, típica do inverno paulistano. No estúdio do programa Conversa com Bial, da TV Globo, os técnicos faziam os ajustes finais de luz e som. Xuxa Meneghel havia chegado pontualmente às 9h, acompanhada apenas de sua assessora, Marlene. Aos 60 anos, Xuxa mantinha a elegância e o carisma que a transformaram em um dos maiores fenômenos da televisão brasileira. Vestia um blazer bege claro, calça de alfaiataria e sapatos nude. O cabelo loiro, agora com fios grisalhos assumidos, estava preso em um rabo de cavalo discreto. Sem os exageros do palco, ela parecia uma mulher comum, mas seus olhos azuis ainda carregavam o brilho de décadas de holofotes. Pedro Bial a recebeu com um abraço caloroso. Eles se conheciam há anos e havia uma cumplicidade natural entre os dois. Xuxa, obrigado por aceitar o convite. Vai ser uma conversa especial, disse Bial, conduzindo-a até as poltronas do cenário intimista. Imagina, Pedrinho, sempre é um prazer conversar com você, respondeu ela, acomodando-se na poltrona de couro marrom. A proposta da entrevista era simples, uma retrospectiva da vida de Xuxa, falando sobre carreira, maternidade, desafios e conquistas. Nada de sensacionalismo, apenas uma conversa honesta e profunda. Pelo menos era isso que estava planejado. As câmeras começaram a gravar. Os primeiros 40 minutos fluíram tranquilamente. Xuxa falou sobre os anos de sucesso na TV, sobre a relação com a filha Sasha, sobre os desafios de envelhecer sob os olhos do público. Suas respostas eram sinceras, emocionadas em alguns momentos, bem-humoradas em outros. Então, Bial decidiu entrar em um território mais delicado. Xuxa, você teve relacionamentos muito públicos ao longo da vida. 2 deles, em especial, marcaram não só sua história pessoal, mas também a memória afetiva do Brasil. Pelé e Ayrton Senna. Como é para você hoje olhar para trás e lembrar desses momentos? Xuxa respirou fundo. Era uma pergunta esperada, mas ainda assim delicada. Ela ajeitou-se na poltrona, cruzou as pernas e olhou diretamente para Bial. É curioso, né, Pedrinho? Porque as pessoas sempre romantizam essas histórias, mas para mim foram relacionamentos reais, com tudo que isso significa. Alegrias, dificuldades, aprendizados. E se você tivesse que definir cada um desses relacionamentos com uma palavra, qual seria? Xuxa sorriu, pensativa. O Pelé foi leveza. O Ayrton foi intensidade. Bial se inclinou levemente para a frente, percebendo que havia algo mais naquela resposta. Leveza e intensidade. Explica melhor para mim. Xuxa olhou para as próprias mãos por um momento, como se organizasse os pensamentos. Olha, com o Pelé eu me sentia feliz. Sabe aquela felicidade simples? A gente ria muito, conversava sobre tudo, curtia a companhia um do outro sem grandes dramas. Ele era carinhoso, atencioso, tinha uma energia boa. Eu me sentia leve ao lado dele. Bial assentiu, atento. E o Senna? O rosto de Xuxa mudou sutilmente. Não era tristeza, mas algo mais complexo. O Ayrton era avassalador. No bom sentido, entenda. Ele vivia tudo com uma intensidade absurda. O amor dele era intenso, a dedicação às corridas era intensa, tudo nele era no máximo. E isso era lindo, mas também era exaustivo. Às vezes eu sentia que não conseguia acompanhar aquele ritmo. E entre leveza e intensidade, o que te fazia mais feliz? Foi aí que Xuxa fez a declaração que mudaria completamente o rumo daquela entrevista. Sinceramente, Pedrinho, eu era mais feliz com o Pelé. O silêncio no estúdio foi instantâneo. Os técnicos se entreolharam. Marlene, a assessora, arregalou os olhos. Bial manteve a compostura profissional, mas claramente percebeu a bomba que acabara de ser soltada. Mais feliz, repetiu Bial, dando a ela a chance de elaborar ou recuar. Xuxa não recuou. Sim, não por uma questão de comparar quem era a melhor pessoa ou quem eu amava mais. Não é isso.
Mas como experiência, como momento de vida, eu me sentia mais em paz, mais eu mesma. Com o Pelé, eu podia ser só a Maria da Graça. Com o Ayrton, eu sempre sentia que precisava estar à altura daquela intensidade toda. E olha, isso não tira o mérito dele, nem o amor que eu senti. Só é uma constatação de quem vivia as duas histórias. Bial fez mais algumas perguntas, mas o tom da entrevista havia mudado. Ele sabia que aquele trecho seria o mais comentado inevitavelmente. Quando as gravações terminaram, por volta das 11h30, Xuxa se despediu educadamente e saiu com Marlene. No carro, a assessora não conseguiu conter a preocupação. Xuxa, você tem certeza do que falou ali? Sabe que vai dar repercussão, né? Eu sei, Marlene, mas eu não disse nada demais. Só falei a verdade, respondeu Xuxa olhando pela janela, enquanto o carro cortava o trânsito lento da Marginal Pinheiros. Mas comparar o Pelé e o Senna, você sabe o quanto o Ayrton é idolatrado. As pessoas vão achar que você está diminuindo ele. Não estou diminuindo ninguém. Só estou sendo honesta sobre o que eu senti. Cansei de ficar medindo cada palavra que eu falo. Eu tenho 60 anos, Marlene. Não vou passar o resto da vida com medo de ser cancelada. Marlene não insistiu, mas sabia que os próximos dias seriam turbulentos. A entrevista foi ao ar na quinta-feira seguinte, às 22h30. Em questão de minutos, o trecho em que Xuxa declarava ser mais feliz com Pelé viralizou nas redes sociais. Twitter, Instagram, TikTok, grupos de WhatsApp, todos falavam sobre a declaração. As reações foram imediatas e polarizadas. Fãs de Ayrton Senna se sentiram ofendidos. Perfis dedicados ao piloto publicavam mensagens de indignação. Xuxa desrespeitando a memória do Senna, inadmissível. Ela não merecia o amor que o Ayrton tinha por ela. Como assim mais feliz com o Pelé? O Senna era um ser humano incrível. Por outro lado, admiradores de Pelé defendiam o direito de Xuxa de expressar seus sentimentos. Ela só falou a verdade dela. Cada relacionamento é único. O Pelé sempre foi um cavalheiro, nada mais justo. Respeito pela honestidade da Xuxa. Ela viveu, ela sabe. Mas havia também um terceiro grupo, talvez o mais barulhento. Aqueles que criticavam Xuxa por expor relacionamentos antigos desnecessariamente. Por que ela precisa ficar comparando? Deixa os mortos em paz. Isso é falta de classe. Ninguém pediu essa informação. Em poucas horas, Xuxa, Pelé e Senna estavam nos trending topics do Brasil. Programas de TV abriram espaço para debater o assunto. Comentaristas esportivos, colunistas sociais, psicólogos, todos tinham uma opinião sobre a declaração. Na casa de Xuxa, em Angra dos Reis, ela acompanhava a repercussão com sentimentos misturados. Sasha, sua filha, ligou preocupada. Mãe, você viu o que está acontecendo na internet? Vi, filha. Tá todo mundo enlouquecido. E você tá bem? Estou. Eu só falei o que senti. Se as pessoas não gostaram, problema delas. Mas, mãe, tem gente sendo muito cruel. Eu sei, Sasha, mas eu não posso controlar a reação das pessoas. Eu só posso controlar o que eu falo e o que eu sinto. E eu não me arrependo do que disse. Quando desligaram, Xuxa ficou na varanda de sua casa, olhando para o mar escuro da noite. A brisa fresca batia em seu rosto. Ela pensou em Pelé, que havia falecido 2 anos antes. Pensou em Ayrton, que partira tragicamente em 1994. 2 homens que marcaram sua vida de formas tão diferentes. E pela primeira vez em décadas, ela havia verbalizado publicamente algo que sempre soube internamente, que a felicidade nem sempre está na intensidade, mas às vezes na leveza. O que ela não sabia era que aquela declaração reacenderia não apenas debates nas redes sociais, mas também memórias profundas de pessoas que viveram aqueles tempos. E que nos próximos dias a história tomaria rumos que ela jamais imaginaria. Na manhã seguinte à explosão nas redes sociais, a casa de Xuxa, em Angra dos Reis, amanheceu cercada por jornalistas.
Helicópteros de emissoras de TV sobrevoavam a região tentando captar imagens. Marlene, a assessora, atendia ligações freneticamente, recusando pedidos de entrevista um atrás do outro. Xuxa havia desligado as notificações do celular, mas a pressão era palpável. Sacha chegou de manhã cedo para dar apoio à mãe. Mãe, a Globo quer que você grave um vídeo esclarecendo. O SBT também ligou. E tem uns 15 convites de podcast. Não vou esclarecer nada, Sacha. Eu não cometi crime nenhum, só expressei meus sentimentos. Do outro lado do país, em Santos, a repercussão também chegou com força à família de Pelé. Edinho, um dos filhos do rei, deu uma entrevista rápida à porta de casa. Meu pai sempre falou da Xuxa com muito carinho. Era uma fase boa da vida dele. Se ela disse que era feliz, é porque era verdade. Meu pai era assim, fazia as pessoas felizes. Já Viviane Senna, irmã de Ayrton e presidente do Instituto Ayrton Senna, optou por uma postura mais diplomática. Publicou uma nota oficial. Ayrton Senna amou intensamente em todos os aspectos da vida. Seus relacionamentos foram sempre pautados por verdade e paixão. Respeitamos as memórias e sentimentos de todas as pessoas que fizeram parte de sua jornada. A nota era cuidadosa, mas nas entrelinhas havia um tom de incômodo, e os fãs mais fervorosos de Senna perceberam isso. Em São Paulo, no Museu Ayrton Senna, um grupo de admiradores do piloto se reuniu espontaneamente. Levavam flores, bandeiras do Brasil, fotos antigas. Alguns choravam. Roberto Silva, 52 anos, mecânico e fã incondicional de Senna desde os anos 80, segurava uma foto emoldurada do piloto. Ela não tinha o direito de falar isso. O Ayrton deu tudo por ela. Ele amava aquela mulher de verdade. E agora ela vem, depois que ele não pode se defender, e fala que era mais feliz com outro? Isso é covardia. Ao lado dele, Márcia Santos, 48 anos, professora, balançava a cabeça em concordância. O Ayrton era intenso porque ele era verdadeiro. Ele não fingia. Não era um relacionamento de mentirinha. Era amor de verdade e intenso demais para ela. Ora, então, ela que não estava preparada para um homem daquele nível. As redes sociais amplificavam esse sentimento. Perfis dedicados à Senna organizavam campanhas de dislike em conteúdos relacionados à Xuxa. Alguns até pediam boicote aos programas dela. Mas nem todos pensavam assim. No Rio de Janeiro, em um café na Zona Sul, 3 amigas cinquentonas conversavam sobre o assunto. Cláudia, publicitária aposentada, defendia Xuxa. Gente, vocês não acham que estão exagerando? A mulher só falou que se sentia mais feliz. Isso não significa que ela não amou o Senna ou que está desrespeitando a memória dele. Mas Cláudia tem hora e lugar para falar certas coisas, retrucou Fernanda, a advogada. Para que mexer nesse vespeiro agora? Os dois já morreram. Deixa quieto. Mas ela foi perguntada, Fernanda, insistiu Cláudia. O Bial perguntou, ela respondeu. O que ela ia fazer? Mentir? Paula, psicóloga, tentou mediar. Eu entendo os dois lados. Por um lado, ela tem direito de expressar seus sentimentos. Por outro, ela é uma figura pública e sabe o peso das palavras dela. Talvez ela pudesse ter sido mais cuidadosa. Cuidadosa como? Questionou Cláudia. A gente vive numa sociedade que quer que mulher engula sentimento, sorria e finja que está tudo bem. A Xuxa tem 60 anos. Ela não deve mais satisfação para ninguém sobre os relacionamentos dela. A discussão refletia o dilema de milhões de brasileiros. Até que ponto uma figura pública tem o direito de falar sobre sua vida privada sem ser crucificada? Enquanto isso, no mundo do esporte, ex-colegas e amigos dos dois ídolos também se manifestavam. Galvão Bueno, que narrou grandes momentos da carreira de Senna e cobriu a trajetória de Pelé, deu uma declaração ponderada. Pelé e Senna foram gigantes em suas áreas. E nos relacionamentos, cada um tinha seu jeito. O Pelé era mais leve, mais brincalhão. O Ayrton era realmente intenso, perfeccionista em tudo. Não acho que a Xuxa quis diminuir ninguém. Ela só compartilhou a experiência dela.
Emerson Fittipaldi, ex-piloto e amigo próximo de Senna, foi mais direto. O Ayrton amava a Xuxa de uma forma que poucas pessoas conseguem amar. Ele se entregava de corpo e alma. Se isso foi intenso demais para ela, respeito. Mas não consigo deixar de sentir que ele merecia alguém que valorizasse aquela intensidade. A fala de Fittipaldi viralizou e foi interpretada como uma crítica velada à Xuxa. Imediatamente, os dois lados se formaram de vez. Tim Pelé e Tim Senna. Xuxa, isolada em sua casa, recebia mensagens de apoio de amigos próximos, mas também sentia o peso da reprovação pública. Angélica, amiga de décadas, ligou. Xuxa, como você tá? Estou bem, Angé. Cansada dessa loucura toda, mas bem. Você quer que eu vá aí? Não precisa. A Sasha tá aqui comigo, mas obrigada. Xuxa, você sabe que as pessoas vão se acalmar, né? Daqui a uns dias isso passa. Eu sei, mas sabe o que me incomoda, Angé? Não é a crítica. Todo mundo quer que eu seja honesta, autêntica, verdadeira. Aí quando eu sou, me crucificam. Querem o quê? Que eu minta? Eu te entendo, mas você sabe como é. A gente vive num país que adora julgar. Quando desligaram, Xuxa foi até a estante da sala e pegou um porta-retratos antigo. Era uma foto dela com Pelé, tirada nos anos 80. Eles estavam na praia, sorrindo. Pelé tinha o braço ao redor dela. A felicidade era visível nos olhos de ambos. Xuxa sorriu com nostalgia. Realmente havia sido uma fase boa, leve, sem cobranças, sem expectativas irreais, só dois jovens se curtindo. Colocou o porta-retratos de volta e suspirou. Não se arrependia do que havia dito, mas começava a perceber que algumas verdades, mesmo quando justas, têm um preço alto em um país que transformava tudo em polarização. Uma semana após a polêmica, Xuxa decidiu sair do isolamento. Aceitou gravar um episódio do podcast Podpah, conhecido por entrevistas longas e descontraídas. Era uma tentativa de contextualizar melhor suas declarações, sem parecer que estava se retratando. Os apresentadores Igão e Mítico a receberam com respeito, mas não pouparam perguntas diretas. Xuxa, você esperava essa repercussão toda? Olha, eu sabia que ia repercutir, mas não imaginei que seria dessa proporção. As pessoas levaram muito pro pessoal. Mas você entende por que os fãs do Senna ficaram chateados? Entendo, sim. O Ayrton é um ídolo nacional. As pessoas amam ele, respeitam a memória dele. Mas eu não falei nada que diminuísse o Ayrton. Eu só falei da minha experiência enquanto namorada dele. E se você pudesse voltar atrás, você mudaria alguma coisa no que falou? Xuxa pensou por alguns segundos. Não, porque eu seria desonesta comigo mesma. Eu amo minha verdade. E minha verdade é que eu era mais feliz com o Pelé naquele momento específico da minha vida. Isso não tira o amor que senti pelo Ayrton, nem a importância que ele teve na minha história. A entrevista foi bem recebida por parte do público, mas a divisão permanecia. No entanto, algo inesperado aconteceu alguns dias depois. Viviane Senna pediu para conversar com Xuxa pessoalmente. Elas marcaram um café reservado em São Paulo, longe dos olhos da mídia. O encontro aconteceu numa tarde chuvosa. Xuxa chegou de boné e óculos escuros, tentando passar despercebida. Viviane já estava sentada, elegante e serena como sempre. Oi, Viviane, cumprimentou Xuxa, hesitante. Oi, Xuxa, obrigada por vir. Sentaram-se. Um silêncio desconfortável pairou por alguns segundos. Olha, Xuxa, eu pedi pra gente se encontrar porque eu acho que as coisas foram mal interpretadas, começou Viviane com gentileza. Eu não vim aqui te criticar, nem te cobrar nada. Eu sei, Viviane, e eu queria te dizer que jamais foi minha intenção desrespeitar a memória do Ayrton. Eu sei disso. Eu conheço você há muitos anos. Sei do carinho que você tinha pelo meu irmão. Xuxa sentiu um alívio imenso. O Ayrton foi um amor importante na minha vida, mas ele era intenso demais, e eu era nova, Viviane.
Eu não tinha maturidade para lidar com aquela intensidade toda. Não é culpa dele, nem minha. Só não era o momento certo. Viviane assentiu. Eu entendo perfeitamente. O Ayrton cobrava muito, de si e dos outros. Era difícil estar ao lado dele. Eu mesma, como irmã, às vezes sentia essa pressão. Exatamente. E com o Pelé era diferente. Ele era mais tranquilo, mais maduro. A gente ria mais, se divertia mais. Não tinha aquela tensão constante. Viviane sorriu tristemente. Sabe, Xuxa, eu acho que o problema não foi você ter falado isso. Foi as pessoas não aceitarem que ídolos também são humanos. Elas querem acreditar que meu irmão era perfeito em tudo, inclusive nos relacionamentos. E não era. Ele tinha defeitos, como qualquer um. Xuxa segurou a mão de Viviane sobre a mesa. Obrigada por entender. Não precisa agradecer. Só te peço uma coisa. Quando falar do Ayrton, fale com carinho. Porque eu sei que você tem esse carinho. Sempre vou falar com carinho, Viviane. Sempre. Elas conversaram por mais de 2 horas, relembrando momentos, compartilhando histórias. O encontro terminou com um abraço sincero. Paralelamente, algo curioso acontecia nas redes sociais. Edinho, filho de Pelé, postou um vídeo emocionado. Meu pai sempre dizia que a Xuxa era uma das pessoas mais especiais que passaram pela vida dele. Ele falava dela com um carinho enorme. Ver as pessoas atacando ela por ter sido feliz ao lado do meu pai me entristece. Meu pai merecia fazer alguém feliz, e se ele fez, devíamos celebrar isso, não criticar. O vídeo teve milhões de visualizações e mudou um pouco o tom do debate. As pessoas começaram a perceber que talvez estivessem sendo injustas com Xuxa. 2 semanas depois do início da polêmica, Xuxa recebeu um convite inesperado: participar de um documentário sobre os anos 80 e 90, época de ouro da TV brasileira e do esporte nacional. A produção queria que ela falasse justamente sobre sua relação com Pelé e Senna, mas de forma mais aprofundada e contextualizada. Ela aceitou. Durante as gravações, Xuxa abriu o coração de forma ainda mais profunda. Quando eu namorei o Pelé, eu tinha 23 anos. Era jovem, cheia de sonhos, começando a fazer sucesso. E ele era o rei, o cara mais famoso do Brasil. Mas comigo, ele era só o Edson. Carinhoso, brincalhão. A gente ia na praia, comia pipoca, conversava sobre bobagem. Não tinha pressão. E com o Senna, com o Ayrton, eu já tinha 28 anos. Estava mais madura, mas também mais cobrada. E ele era mágico, mas era difícil. Ele queria perfeição em tudo. No esporte, na vida, no relacionamento. E eu não conseguia ser perfeita. Eu só queria ser eu. As imagens de arquivo mostravam momentos dos 2 casais. Xuxa e Pelé rindo em eventos, Xuxa e Senna em paddocks de corrida, sempre sérios, sempre em tensão. O documentário mostrou também depoimentos de outras pessoas que conviveram com eles. Zico, amigo de Pelé. O Pelé com a Xuxa era feliz. Ele estava numa fase boa da vida. Já tinha conquistado tudo no futebol, estava curtindo a vida. E a Xuxa era essa alegria personificada. Maurício Gugelmin, ex-piloto e amigo de Senna. O Ayrton vivia no limite em tudo. No carro, na vida, no amor. Ele não sabia fazer nada pela metade. E isso é lindo, mas também é desgastante. O documentário proporcionou uma visão mais humanizada dos relacionamentos e, curiosamente, começou a mudar a percepção pública. Nas redes sociais, os comentários se tornaram mais empáticos. Entendi agora o que a Xuxa quis dizer. Não é sobre quem era melhor, é sobre qual relacionamento era melhor para ela naquele momento. A gente romantiza demais os relacionamentos intensos, mas esquece que leveza também é amor. Um mês depois da polêmica, Xuxa decidiu visitar o Memorial Ayrton Senna em São Paulo. Foi sozinha, de forma discreta. Passou horas observando os troféus, os carros, as fotos. Chorou ao ver imagens dele sorrindo. Na saída, falou brevemente com jornalistas. O Ayrton foi um amor importante.
intenso, verdadeiro, transformador. Eu jamais diminuiria a memória dele. Só fui honesta sobre minha experiência. E acho que ele, sendo quem era, respeitaria isso. Paralelamente, visitou também o Museu do Futebol, onde havia uma ala dedicada a Pelé. Sorriu ao ver fotos antigas, lembrou de momentos felizes. Edinho, filho de Pelé, fez questão de acompanhá-la na visita. Conversaram longamente sobre o pai, sobre amor, sobre legados. Seu pai me fez muito feliz, disse Xuxa emocionada. E você fez meu pai feliz também, respondeu Edinho, abraçando-a. A imagem dos dois abraçados no museu viralizou, mas dessa vez com mensagens positivas. As pessoas começavam a entender que era possível honrar as duas memórias sem conflito. A polêmica involuntariamente gerou um debate importante no Brasil. Como a sociedade lida com relacionamentos, intensidade versus leveza e o direito das mulheres de falar sobre suas experiências sem serem julgadas. Programas de TV abordaram o tema. Psicólogos explicaram que relacionamentos intensos nem sempre são os mais saudáveis. Sociólogos discutiram a romantização da intensidade na cultura brasileira. Xuxa foi convidada para palestras sobre empoderamento feminino. Ela falava abertamente. Durante décadas, mulheres foram ensinadas que amor verdadeiro é aquele que dói, que consome, que é difícil. Mas não é. Amor verdadeiro pode ser leve, tranquilo, feliz. E não há nada de errado em escolher a leveza. Sua fala ressoou com milhares de mulheres que viviam relacionamentos sufocantes, mas tinham medo de admitir que não eram felizes. Aos poucos, a narrativa mudou completamente. Xuxa deixou de ser vista como a mulher que desrespeitou Senna, para ser vista como a mulher que teve coragem de falar sua verdade. 6 meses depois da entrevista que mudou tudo, Xuxa estava em paz. A polêmica havia passado, mas deixado lições importantes. Ela escreveu um livro de memórias chamado Leveza e Intensidade, onde contava detalhes respeitosos de seus relacionamentos, mas também reflexões sobre amor, maturidade e autoconhecimento. O livro se tornou best-seller. Pessoas de todas as idades se identificavam com sua jornada. Em uma tarde tranquila em Angra dos Reis, Xuxa conversava com Sacha na varanda. Mãe, você se arrepende de ter falado aquilo? Não, filha, eu me libertei. Passei décadas guardando sentimentos por medo do julgamento. Agora eu falo minha verdade, e isso é libertador. Sacha sorriu. Você é corajosa. Não sou corajosa. Só estou cansada de ter medo. Naquele momento, Xuxa olhou para o mar e pensou nos 2 homens que marcaram sua vida. Pelé, que lhe ensinou que amor pode ser simples e feliz. Senna, que lhe ensinou sobre paixão e intensidade, mesmo que difícil. Ambos haviam sido importantes. Ambos mereciam ser lembrados com carinho. E ela, finalmente, estava em paz com suas escolhas, suas memórias e sua verdade. A história de Xuxa se tornou um símbolo de que é possível honrar o passado sem romantizá-lo, e que falar a verdade, mesmo quando desconfortável, é um ato de coragem e autocuidado. E o Brasil, aos poucos, aprendeu que ídolos são humanos, relacionamentos são complexos e que cada pessoa tem o direito de contar sua própria história.